A ressurreição dos mortos é uma doutrina ensinada claramente na Bíblia relacionada ao estágio final da obra da redenção. Na verdade, a doutrina da ressurreição expressa a grande base da esperança futura do crente. A ressurreição é ensinada no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus afirmou que a doutrina da ressurreição é ensinada na Escritura desde os escritos de Moisés, no Pentateuco. Você pode conferir no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 26 ao 27. O escrito da carta aos Hebreus também indica que desde o tempo dos patriarcas a doutrina da ressurreição estava presente, pois Abraão tinha fé do poder de Deus para levantar pessoas dentre os mortos. Hebreus, capítulo 11, versículo 9. De fato, quando analisamos o Antigo Testamento nesse sentido, podemos realmente encontrar muitas referências à doutrina da ressurreição dos mortos. O profeta Isaías, por exemplo, fala de forma direta sobre a ressurreição ao afirmar que a terra dará a luz aos seus mortos. Isaías, capítulo 26, versículo 19. No livro do profeta Daniel, encontramos uma das passagens mais claras sobre a ressurreição dos mortos. Você pode conferir aí em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Mas apesar das várias referências bíblicas à ressurreição no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que essa doutrina é desenvolvida de forma mais elaborada. O próprio Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. Você pode conferir no livro de João, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, João, capítulo 6, do 39 ao 54. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição. Sua exposição mais lembrada sobre o assunto é aquela registrada em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele ensina que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você pode conferir lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 52, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16. Pode conferir aí na sua Bíblia. Inclusive, o mesmo apóstolo expressou de forma inconfundível sua crença na ressurreição dos mortos quando estava diante do Sinédrio. Você pode conferir também no livro de Atos, capítulo 23, versículo 6. Por fim, no livro do Apocalipse, o apóstolo João também apresenta um relato bem detalhado sobre os acontecimentos que envolve a ressurreição dos mortos. Você pode conferir lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 13. Talvez você se pergunte, a ressurreição dos mortos será para os crentes ou para os incrédulos? Olha, é verdade que a maioria das passagens bíblicas sobre a doutrina da ressurreição dos mortos se concentra na ressurreição dos salvos. Nesse sentido, a ressurreição sempre é apresentada como uma grande recompensa. A consumação da esperança do crente, o recebimento da sua herança e a plenitude da obra da redenção. Pode conferir na Isaías 26, versículo 9, Lucas capítulo 14, versículo 14, Filipenses capítulo 3, versículo 11 e muitas outras passagens bíblicas. Mas a Bíblia também indica que haverá ressurreição dos incrédulos. Você sabia disso? Pois no caso deles, a ressurreição será para que eles possam receber o prêmio da justiça, ou seja, a ressurreição por seus pecados. É por isso que o profeta Isaías escreveu que ao mesmo tempo em que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Você pode conferir em Daniel capítulo 12, versículo 2. O próprio Senhor Jesus também ensinava essa mesma verdade. Ele dizia que os justos sairão dos seus sepulcros para a ressurreição da vida.
enquanto os injustos se levantarão para a ressurreição da condenação. Confere aí em João 5, do versículo 28 ao 29. O apóstolo João, quando apresentou sua defesa perante Félix, também afirmou sua crença na ressurreição, tanto de justos como de injustos. Você pode conferir na sua Bíblia em Atos 24, capítulo 14, do versículo 15. Portanto, é fácil entender que enquanto o evento da ressurreição será maravilhoso para os salvos, será terrível para os incrédulos. Inclusive, no livro do Apocalipse, o apóstolo João registra que os incrédulos, cujos nomes não serão encontrados no livro da vida, ressuscitarão para a concretização da segunda morte, que basicamente é a morte eterna, ou seja, a separação da presença graciosa de Deus por toda a eternidade, futuro, sob uma vida de tormento sem fim. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 11 ao 15. Qual a importância em se acreditar na ressurreição dos mortos? A crença da ressurreição dos mortos frequentemente aparece na Bíblia junto da doutrina acerca da segunda vinda de Jesus. A ideia é que a ressurreição ocorrerá justamente na ocasião da volta de Cristo e consistirá num dos seus propósitos principais. 1 Coríntios, você pode ler, capítulo 15, versículo 51, e Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mas adeptos dessa crença liberal têm se esforçado para negar a doutrina da ressurreição. Basicamente, eles afirmam que a ressurreição dos mortos, indicada na Bíblia, deve ser entendida apenas como uma figura de linguagem, que a vida futura dos crentes será num tipo de existência descarnada por toda a eternidade. Em outras palavras, essas pessoas não creem nem na segunda vinda corporal de Cristo e nem na ressurreição corporal dos mortos. Ainda no tempo apostólico, já havia pessoas que tentavam perverter a doutrina da ressurreição, a crença na ressurreição. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, você pode ver isso lá. No entanto, a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a ressurreição dos mortos será um evento futuro e de caráter corporal. Quando Jesus discutiu com um grupo de saduceus que negava a crença na ressurreição, ele afirmou que aquelas pessoas erravam por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Marcos 12, 24. Além disso, a Bíblia fala da ressurreição do crente como que abrangendo sua pessoa por completo, tanto a alma quanto o corpo. Romanos 8, 22. Obviamente, isso explica na necessidade de uma ressurreição que transformará o corpo mortal no imortal. Romanos 8, 11 e Coríntios 15, 53. A Bíblia também estabelece uma ligação muito estreita entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus. Neste sentido, o texto bíblico diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará os crentes. Capítulo 1, versículo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Confere lá. Essa ligação é realmente tão grande que o apóstolo Paulo diz que se alguém ensina que não haverá ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. O evangelho é falso. Nossa fé é vã e somos mais miseráveis de todos os homens. Capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Por isso, a crença na ressurreição dos mortos está entre os pilares da fé cristã. Definitivamente, uma pessoa que nega a crença da ressurreição dos mortos não pode ser considerada cristã. Muito bem, meu amigo. Eu espero que você seja muito abençoado com essa explicação, tá bom? Que a luz de Deus chegue até a sua vida. Eu creio que todos nós um dia ressuscitaremos com Cristo e entraremos na vida eterna, teremos vida eterna. Espero que você também creia e seja abençoado.
Vou deixar para vocês aí outros vídeos, outros estudos, oração, aí tem oração, tem fundo de oração, para você ficar envolvido com as coisas de Deus. Segue a gente, curte, para quando a gente botar e lançar um vídeo novo, você poder receber. Deus abençoe, que haja luz na sua vida. Não deixe de se inscrever e nos ajudar a levar as belas histórias bíblicas a todo mundo. Compartilhe nosso canal a um amigo e seja um instrumento nesta missão. Até mais!